Boa noite a todos, graça e paz, queridos. Amém. Você tá na bênção aí? Amém. Que glorioso, né? A gente poder estar aqui junto mais uma vez. Uma noite geladinha, né? Mas creio que você está bem encasacado, né? Está quentinho. Né? E você escolheu o melhor lugar para estar, amém? Né? E nessa noite realmente o Senhor vai falar poderosamente com cada um de nós, né? E é tão bom a gente poder adorar o Senhor juntos, né? A gente está aqui nesse ambiente de adoração, de louvor. E sem mais demora, meu querido, eu quero entrar aqui na palavra do Senhor para a gente aproveitar nosso tempo. Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Se você tiver sem Bíblia, você também pode acompanhar a leitura que vai ser projetada aqui. Vou estar lendo a versão NAA, né? Então, você que estiver aí tomando nota também, já vai escrevendo. Josué, capítulo 9. Eu vou ler todo esse capítulo aqui, são 26 versículos. Quero contar uma história para você nessa noite. E antes de eu contar essa história, eu quero trazer um pouco de contexto também, né? Para você entender um pouco daquilo que eu quero falar com vocês nessa noite, né? Faz um tempo atrás eu estava conversando com um discípulo meu sobre um assunto e dei nesse texto aqui, né? Naquele dia, Deus me deu uma palavra, né? A gente estava conversando, discipulado, né? Batendo um papo, né? Discipulado e a gente entrou no assunto e esse assunto assim foi bem top. E quando eu saí, né, terminou o discipulado, aquela palavra ficou no meu coração e Deus começou a ministrar algumas coisas dentro de mim. E eu fiquei pensando assim, nossa, né? Preciso compartilhar com a igreja, né? O que Deus colocou no meu coração aquele dia. E eu quero poder falar com vocês hoje, né, aquilo que a gente gosta de dar como tema também, o perigo de quando você não ora. Eu quero falar um pouco sobre isso, né? O perigo de quando você não ora, né? A gente fala muito sobre a oração, né? A gente tem falado muito sobre oração. E às vezes a gente pensa, mas eu não oro, então assim, não faz muita diferença. Né? Eu quero falar com você justamente isso, porque às vezes a gente não dá devida importância sobre a oração, né? Sobre decisões e escolhas que a gente tem que tomar na vida. E que vão passar diretamente pela vida de oração também, né? A gente vai ver aqui Josué, né? Quem que conhece Josué aí, levanta a mão. Josué, vamos ver. Para quem não conhece, quem é Josué, né? Vamos entender. Josué foi um grande líder, né, da nação de Israel. Ele foi o sucessor de Moisés, né? Moisés também foi um grande líder. E aí quando Moisés morreu e o Senhor recolheu Moisés, Josué, ele foi o responsável para conduzir o povo de Israel à terra de Canaã, à terra prometida. Amém? Ele foi responsável. Deus disse, Moisés, meu servo, é morto, agora é você quem vai fazer o povo herdar a terra. Então Josué foi um líder responsável para levar o povo para a terra de Canaã. Josué era um grande homem de Deus, buscava o Senhor, né, tinha muitas experiências com Deus. A gente conhece a vida de Josué, né, muitos aqui, né? E nesse contexto que a gente está lendo aqui, Josué já havia derrotado a cidade de Jericó, né, a primeira cidade que os israelitas derrotaram foi Jericó, aquela cidade que eram muralhas, né, largas e que quando Deus disse, na hora que vocês bradarem, as muralhas vão cair, né? E foi uma grande conquista. Deus derrotou o povo da terra e Josué teve uma grande vitória. Josué já havia derrotado a cidade de Ai, né? É assim, Ai, né? Ai, cidade com esse nome. E agora eles estavam conduzindo nessa marcha de conquista. Enquanto eles estavam conduzindo nessa marcha de conquista, a gente chega no capítulo 9. Onde eles se depararam com uma situação. Eu estou trazendo um contexto para você entender a história. Então Josué está nessa jornada de conquista. E no capítulo 9, ele vai falar um pouco sobre uma aliança que eles fizeram com o povo que eles não deveriam ter feito. E eu quero ler com vocês essa história. Vamos, enquanto eu vou lendo, a gente vai conversando junto aqui, amém? Josué capítulo 9, versículo 1. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Sabendo do quê? Que Josué derrotou a cidade de Ai.
Era a cidade que ele recém tinha derrotado. E eles souberam dessa derrota. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Esses aqui eram os povos da terra. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel. Então aqui, Gibeão era o povo da terra. E eles vieram para tentar enganar o povo de Israel. Né? Vai pegando essa história, né? Eles foram até Israel para tentar enganar o povo. E estavam se fingindo. E olha só como é que começou a história. Versículo 6, né? Viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Uma das coisas, irmãos, que você precisa entender é que Deus estabeleceu a Israel uma lei, que eles não deveriam fazer aliança com o povo da terra. Deus disse, vocês não vão fazer paz com o povo. Vocês vão destruí-los totalmente. Essa era a ordem que Deus deu para Josué, através também de Moisés, que quando eles entrassem na terra, eles não iriam poupar ninguém. Eles deveriam destruir o povo. Por causa da idolatria, por causa, né, da medida dos pecados que já havia se enchido daqueles povos. Obrigado, irmã Andressa. Só que, o que eles vieram fazer? Eles vieram tentar fazer aliança. A história continua ali, no versículo 7, né? Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Até aqui eles estavam indo certo, né? Estavam desconfiados, né? Vocês talvez moram aqui perto. Então disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam, esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram, leve com vocês alimentos para a viagem e vão de encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e nossas roupas e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Presta atenção nisso. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles, e não pediram conselho ao Senhor. Eu quero que você grave esse versículo. Se você tiver a caneta, marque esse versículo. Porque eles não pediram conselho ao Senhor. É aqui que toda essa história eu estou lendo por causa desse versículo aqui. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram os seus vizinhos. Olha só. E que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. 3 dias de caminhada chegaram na cidade de Gibeão, né, no povo. E eles estavam dizendo, viemos de uma terra muito distante. Né? A gente mora muito longe. Mas estava ali do lado, era um vizinho. Olha só como eles fizeram, enganaram o povo. Pois os filhos de Israel, 18, os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso porém lhes faremos, vamos deixá-lo viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram, deixe que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse,
Por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a esses seus servos, como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao servo Moisés que lhes desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os atacaram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar onde Deus escolhesse. Amém? Você entendeu a história, querido? Conseguiu compreender? A história, ela fala sobre uma estratégia que o inimigo usou para enganar o povo. É resumidamente isso. A estratégia do inimigo para enganar o povo. E eles conseguiram sucesso nessa estratégia. Eles se fingiram, você lê na história claramente, que eles se fingiram com roupas velhas, fizeram todo o teatro. Pão bolorento, odre velho, sandálias velhas, para dizer que eles moravam numa terra muito distante. E aí para poder fazer aliança com o povo. Josué, no primeiro momento, ficava desconfiado, né? Mas eles foram de boa fé, como a gente costuma dizer, né? Ah, vocês moram longe, beleza. Eles olharam para aquela situação, realmente, eles devem ser os moradores de terras distantes. Não vamos atacá-los, né? Até porque Deus não permitiu que eles fossem longe dos seus limites. Eles tinham um limite para atacar. Então, fizeram uma aliança. Só que o problema dessa aliança, justamente, é que eles não consultaram o Senhor. Eles não oraram. Eles não pediram conselho ao Senhor. Né? E quando Deus começou a ministrar no meu coração nesse texto, eu fiquei realmente pensando, porque muitas vezes, né, como o tema que eu disse, o perigo de quando você não ora. Porque muitas das decisões que a gente toma na vida, a gente toma sem orar. Muitas das escolhas que a gente toma na vida, nós tomamos sem orar. Porque a gente tem, querido, aquela sensação de que eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que vai dar certo. E muitas vezes, querido, bastava uma oração para você saber que aquilo não era o caminho de Deus. Bastava você dobrar os teus joelhos. Bastava, às vezes, você ouvir o conselho de alguém. Né? Porque às vezes a gente não ouve nem o conselho de ninguém. A gente vai, às vezes, tomar uma decisão muito importante na vida. A gente não vai buscar conselho com o pastor, com um pai, com uma mãe, com alguém que é mais experiente do que nós, para pedir, olha, o que tu acha dessa situação? Né? Às vezes, entre até o casal, né, o marido e a esposa, né, um não conversa com o outro para pedir conselho. Olha, amor, eu estou precisando tomar uma decisão aqui, o que tu acha? Ah, não sei, vamos orar. E eu creio, amados, que muitos aqui estejam passando por situações assim. Que talvez estão diante de decisões e escolhas que tem que tomar. E Deus está tentando abrir os teus olhos para que você ore, busque direção. Ou você já é aquele que decidiu, e já fez, e agora está arcando com as consequências daquilo que você arcou, daquilo que você escolheu. Está arcando com as consequências. Eu não sei qual que é a realidade de vocês, mas a gente tem que parar para pensar sobre isso. Porque muitas vezes, queridos, a gente está vivendo uma vida sem viver uma dependência de Deus. Às vezes a gente sabe o que é para fazer e não faz. Desobedece. E assim como Josué, eu falei, Josué era um grande homem de Deus. Mas ele cometeu um grande erro. Esse povo se tornou uma pedra no sapato de Israel. Eles disseram assim, por que vocês nos enganaram? Irmãos, eles estavam destinados a morrer. Para eles se tornar escravo, era a vida. Né? Tanto faz, desde que eu esteja vivo. Né? Eles sabiam que eles iam morrer. Por isso que eles foram enganar o povo. Então, para eles, ser rachador de lenha e tirador de água, né? Desde que viva, né? O que tem? Agora eles têm uma aliança. Isso, amado, é uma questão muito forte, porque o nosso conceito de aliança também é um conceito muito fraco, não é verdade? A gente vive hoje uma geração de aliança, um conceito extremamente fraco. Hoje,
qualquer coisa, né, já é, por exemplo, um casamento já é motivo de separação. Né? Porque não tem uma aliança. A entendimento da aliança. Aqui, querido, aqui eles só fizeram uma aliança com juramento, né? Eles só falaram, né? Foi boca a boca. Não, eles não foram no cartório registrar, não, tá bom, vamos registrar um documento. Simplesmente Josué prometeu e deu a sua palavra. E deu a sua palavra de que eles não iam mais morrer. Aquilo valeu. Aquilo valeu. E é uma das coisas, querido, que nós temos que realmente tomar muito cuidado na nossa vida, porque hoje, Jesus disse assim, ó, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. O que acontece muitas vezes? A gente está uma hora dizendo sim, outra hora dizendo não. Uma hora dizendo sim, outra hora dizendo não. Isso não vem de Deus, isso é do diabo. Jesus já disse, quando você der uma palavra, trate de cumprir o que você falou. Isso é muito sério, querido, porque nós estamos muitas vezes falando coisas e depois desmentindo o que acabamos de falar e vivendo uma mentira. Porque esse conceito de aliança está muito fragilizado na nossa cultura. Hoje, às vezes, a palavra do homem já não vale mais nada, né? A pessoa, às vezes, fala uma coisa, ela não acredita. Mas aqui, querido, nós precisamos restaurar esse conceito da aliança. A Bíblia diz que mesmo com dano próprio, aquilo que você falou, você vai cumprir. E o que acontece muitas vezes, querido, dentro das nossas casas? Uma das coisas que tem realmente gerado muito temor dentro do meu coração. É uma das coisas que eu oro muito a Deus pedindo ajuda. Eu falo para minha esposa, me ajuda a nunca me esquecer de quando eu der uma palavra para as meninas, eu preciso cumprir o que eu falei. Porque às vezes esquece, irmão, não é verdade? A gente fala uma coisa e esquece. E a minha esposa, ela sempre vem assim, ó, olha, tu falou que veio a fazer isso. Tá bom, tem que fazer. Os homens aqui têm alguma afinidade com esse assunto aqui? Né? Por quê, querido? Graças a Deus. Eu sempre falei para ela, ó, me ajuda quando eu der uma palavra, né, principalmente, não só para ela, mas principalmente por causa das minhas filhas. Eu preciso cumprir o que eu falei. Porque eu preciso gerar no coração das minhas filhas um caráter. Um caráter, querido, porque elas não podem crescer num ambiente onde promessas não são cumpridas. As minhas filhas e os teus filhos não podem crescer num ambiente onde promessas não são cumpridas. A gente vive uma cultura hoje em que, por exemplo, né, por causa da nossa política, a gente sempre diz, não vai cumprir mesmo, né? Já tem essa questão, meio cultural na questão do brasileiro, né? A gente já tem essa mentalidade. Só que isso não pode acontecer no povo de Deus. Tudo que você disser, querido, você tem que fazer valer. Eu falo por mim também, me coloco na mesma frase. Amém? Isso, querido, é algo muito forte sobre a aliança. Você tem que entender que aquilo que você falar, você tem que ir até o fim com as suas palavras. Sabe por quê, querido? Às vezes a gente está aqui fazendo uma aliança com Deus. Muitos de vocês já entregaram a vida para Jesus. Outros talvez ainda não. Mas só que a gente entregou a nossa vida para Cristo, dizendo que a gente vai servi-lo até o fim. Né? Até o fim eu vou estar com Jesus. Até o fim eu vou morrer por Cristo. Só que, querido, o que acontece muitas vezes? A pessoa passa uma luta, uma dificuldade, uma prova, ela já está querendo abandonar. Já está querendo desistir. Ela já está querendo virar as costas para Deus. Muitas vezes você já fez, queridos, muitas promessas para o Senhor. E aqui vale você lembrar que talvez você já tenha falado muita coisa para Deus. Dizendo, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Você já falou alguma coisa assim? E hoje você não está fazendo o que você prometeu que ia fazer? Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Muitas vezes, né? As pessoas, e a pastora ministrou sobre Samuel, né? A Ana, né? Quando Ana disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregá-lo para ti. Ana cumpriu a promessa que ela fez? Cumpriu. Quando Deus deu o filho para ela, ela entregou Samuel. Às vezes, queridos, muitos de nós somos assim. Eu falo por mim mesmo, porque eu já errei muito nisso. Muitas vezes a gente fala coisas, querido, e não cumpre o que a gente fala. A gente promete para Deus que a gente vai servi-lo, que a gente vai amá-lo. Não, Senhor, se o Senhor me abençoar no meu trabalho, eu vou
estar mais na igreja, eu vou ajudar o pastor, eu vou discipular pessoas, eu vou cuidar de um GC. E aí Deus começa a te abençoar. E de repente você já não está mais nem vindo nos cultos. De repente você já nem está mais se envolvendo. Porque as portas começaram a se abrir. E aí você começou a entender, não, eu preciso mais e mais. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, a Bíblia vai dizer algo interessante. Olha só, há caminho que ao ser humano parece direito. Há caminho que ao ser humano parece direito. Você já não teve momentos na vida em que você olhou uma coisa e disse, cara, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Aos teus olhos parecia que não tinha como dar errado. E no fim acabou dando errado. Como pode isso? Há caminho que para você, assim, não tem errado, pastor. Surgiu uma proposta, é tanto de lucro, eu vou ganhar muito dinheiro, vai dar tudo certo. Olha, pastor, pensa, olha o projeto. Tu olha para aquilo e diz, isso vai dar certo. Parece direito. Parece direito. Mas o versículo termina dizendo, mas o fim dele é caminho de morte. Como pode algo que parece direito terminar como caminho de morte? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não ora. A gente não ora. Porque Deus é o único que conhece o fim de todas as coisas. E Deus ele vai saber te mostrar claramente se aquele caminho que você está tomando é um caminho de vida ou é um caminho de morte. A gente, querido, está vivendo uma vida sem buscar dependência de Deus. Deus se tornou mais um acessório das nossas vidas. Deus se tornou um acessório para muita gente. Ele não é aquele a quem você depende mais. Então você, querido, talvez esteja vivendo algo hoje em que Deus, se disser sim, disser não, tanto faz. O que eu quero é viver a minha vontade. Só que a Bíblia já está dizendo, querido, existem caminhos que parecem certos, que parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Eu não sei, querido, por que essa palavra queimou tanto hoje no meu coração, mas tenho certeza que há pessoas aqui nessa noite, nessa semana, que estão passando por situações que precisam parar e orar. Deus está dando apenas uma direção para você. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, põe para nós ali. A Bíblia vai dizer assim para nós, Deuteronômio capítulo 30, 19. Deus dizendo ao povo de Israel, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim, escolham pois a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Deus está pondo diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Existe uma escolha para tomar. Essa escolha não é Deus que vai tomar, essa escolha é você que tem que tomar. Agora, como é que eu vou saber escolher se eu não oro? Se eu não busco uma orientação do céu? Existem escolhas, queridos. Anos atrás, eu era bem adolescente. Eu estava com aquela galera, minha galera, que a gente andava junto da igreja, buscava o Senhor. Eu lembro que uma vez Deus me deu uma palavra, assim, que eu falei até com os guris na época, eu falei, olha, Deus está colocando entre vocês escolhas, que vão determinar o futuro de cada um de nós. Vocês precisam ter sabedoria para escolher. Foi muito forte aquele dia, sabe? Eu falei, entre várias coisas, mas algo que colocou no meu coração foi só, Deus colocou escolhas para vocês. E a partir de agora, tudo que vocês escolherem vai determinar o futuro de vocês. E aí, a partir daquele dia, muita coisa começou a acontecer. Um vai para lá, outro vai para cá. Cada um tomou um caminho. Cada um tomou um caminho. Uns escolheram sabiamente, outros, infelizmente, não tiveram a mesma sabedoria. Porque, querido, existem momentos da vida que a gente vai precisar entender. Josué aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, ele não pediu conselho ao Senhor. Não pediu, não orou.
não buscou orientação. Bastava uma oração para ele saber que Deus ia falar para ele, olha, não faça aliança com esse povo. Bastava uma oração para você saber, não feche esse acordo, não compre esse carro, não compre essa casa, não vá para tal cidade. Existe lá um texto em Tiago, assim, que diz, Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago capítulo 4. Vamos abrir lá comigo, se você... Tiago capítulo 4, o versículo 13 até o 17. Vai dizer assim, Tiago 4, 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucro. Né? Escutem vocês. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha só, querido. Quantas vezes a gente não é assim, né? O texto aqui de Tiago diz, amanhã a gente vai para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou para Blumenau, vou para Floripa, vamos, enfim. E lá eu vou montar um negócio e vou ficar rico. A Bíblia está dizendo algo. Você deveria dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Não só faremos isso, como faremos aquilo. Essa é a chave, querido. Porque nós estamos muitas vezes, que nem diz o versículo aqui, ó. Versículo 16. Arrogantes pretensões. É isso que muitas vezes nos motiva a escolher. Arrogantes pretensões. Lá no fundo, o que a gente quer fazer é algo que não é movido pela eternidade. Não é movido pelo propósito. Ontem eu estava aqui, né, na Real Teams, né? Estava aqui o pastor Josias, né, ministrou, né? Pastor Josias, né, Mateus? Ele estava falando sobre justamente sentido e propósito. Cara, foi tremenda aquela palavra que ele trouxe. Falou sobre sentido e propósito. Né? Sobre as perguntas, né, que ele falou com as adolescentes, eu achei muito forte. Porque muitas vezes, querido, a gente vive uma vida sem sentido e sem propósito. A gente não sabe para onde está indo. O que move muitas vezes, querido, as nossas decisões são, eu vou ganhar mais ou não vou ganhar mais? Eu vou ter mais dinheiro ou não vou ter mais dinheiro? E essa não deve ser o que move as tuas escolhas. Se Deus quiser, se for da vontade dEle, se Ele permitir, isso vai acontecer, se não, não. Sabe o que acontece? Às vezes a gente ora também, qual que é outro problema? A gente ora, mas a gente ora já com aquela decisão assim, de ouvir o sim de Deus, né? A gente já ora com aquele sentimento, tomara que Deus me dê um sim. E aí Deus vai lá e diz, não. Né? Era aquilo que você não queria ouvir. Deus, você queria ouvir o sim no teu coração. Diz sim, diz sim, diz sim. Não tem quando as crianças vêm falar, pai, né? Eu quero isso, eu quero, né? Elas vêm com aquela expectativa de que o pai diga, sim. E aí o pai vai lá e diz, não, filho, não vai dar. Já sai toda murcha, né? Ah, pai, deixa eu ir na casa do meu amigo, deixa eu comprar isso. Não. Né? Os filhos de vocês são assim também? Hã? Fazem, né? A mesma coisa, né? Vem com aquela expectativa de que o pai, a mãe vai dizer assim. Aí quando não consegue com o pai, vai com a mãe. Né? Ou se não consegue com a mãe, vai para o pai, vice-versa, né? É por isso que é importante uma coisa dentro de casa. O pai e a mãe tem que estar bem alinhados. Né? Porque não adianta o pai dizer não e a mãe dizer sim também, né? E a criança já pega, né? Ah, já sei onde é que é o elo fraco aqui. Né? Isso é importante, assim, ó, o que eu disser, né? O casal tem que se combinar, né, pastor, né? Assim, ó, o que eu disser, você não me contradiz, assim um com o outro. Né? Porque, né, tem que haver esse acordo entre o casal. Né? E muitas vezes, querido, a gente vai vendo, querido, que como uma aliança é importante. Voltando ao texto que a gente estava lendo lá, Josué capítulo 9, olha a importância de uma aliança. Aliança, né? Porque aí no capítulo 10, o que acontece?
voltando àquela história que a gente estava falando, Josué fez uma aliança com o povo da terra, que não era para ter feito. Amém? Não era para ter feito, mas fez. E agora o que a gente vai fazer? Fizemos uma aliança que não era para ter feito. No capítulo 10, o que acontece? Os outros povos da terra ouviram que Gibeão fez aliança com Israel e foram atacar eles. Foram atacar. Aí de certo, muitas vezes a gente pensa assim, glória a Deus, né? Agora eu vou deixar eles na mão do inimigo, porque tentaram enganar a gente. Agora eles vão se lascar, né? Quem mandou tentar enganar a gente? Só que aí o povo veio pedir ajuda. O que Josué fez nessa hora? Versículo 6 do capítulo 10. Vamos ler essa história. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, onde eles estavam: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui. Livre-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o seu exército, com ele todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a vocês. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra dos que foram os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas. Olha só o milagre. Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Amém? Querido, quando você decide lutar por uma aliança, Deus vai lutar junto com você. Quando você decide lutar por uma aliança, Deus vai lutar junto com você. Por mais que Israel foi enganado, por mais que Israel teve esse prejuízo, quando Gibeão buscou ajuda, Josué, um homem de palavra, levantou o exército e disse: nós vamos ajudar vocês. E foi lutar para defender Gibeão, que eram seus inimigos. Mas foi defendê-los. E por causa dessa atitude, o próprio Deus veio em defesa do povo de Israel. E aqui também, queridos, eu falo aqui a respeito de muitas famílias, queridos, que muitas vezes não querem lutar por uma aliança. Uma aliança de casal, uma aliança, né? Às vezes hoje é mais fácil você buscar um caminho de separação para o mundo, né? Do que você lutar por uma aliança. De que você lutar por a tua família. Lutar pela tua casa. Você está disposto, meu querido, a lutar pela tua casa? A lutar pela tua casa? Ou você está querendo abandonar tudo? Não presta mais, vou escolher um outro caminho. Esse caminho pode ser um caminho de morte para você. Mas se você decidir hoje escolher lutar pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu marido, pela tua esposa, lutar pelos teus filhos, Deus vai se levantar em defesa a você. Deus vai se levantar em defesa a você. Porque todo aquele que é fiel à aliança com Deus, Deus vai derramar também graça sobre a vida dessa pessoa. Nós não podemos desistir, queridos. O inimigo quer que você tome decisões erradas. O diabo quer que você tome escolhas erradas. O diabo vai tentar manipular suas emoções. O diabo vai tentar manipular sentimentos que você tem para fazer você errar. Mas nunca esqueça, nós não vivemos por sentimento. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela palavra. E aquilo que Deus diz é o que nós vamos fazer. Sabe, queridos, não basta apenas Deus ter uma aliança conosco.
Ah, Deus tem uma aliança comigo. Nós cantamos, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, não é verdade? Mas e agora em nós, a nossa aliança com Ele, como é que está? Né? Porque parece que a gente não tem que fazer nada. Parece que a gente não tem que ter uma aliança com Deus. É por isso que muitas vezes a gente fala que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas só que a gente chama Jesus de Senhor, mas quando Ele manda a gente não obedece? Que tipo de Senhor é esse? Então Ele não é o teu Senhor. Aí a gente chama Jesus de Salvador, mas daí quando a gente está diante de um pecado, a gente cede. Que tipo de Salvador é esse que não te liberta do pecado? Que tipo de aliança é essa? Que diante do pecado você cede. Mas Ele é o Salvador, é claro que Ele é. É claro que Ele é Senhor. Mas eu estou tentando fazer você entender o quanto essa aliança é forte dentro de você. Assim como Josué fez lá no final da sua vida. Ele chamou o povo, o pastor gosta desse texto, né? E diz assim, olha, hoje, né, eu não sei quem que vocês vão servir. Se vocês querem servir os deuses dos povos da terra, os amorreus, se vocês querem servir, escolham. Mas Josué diz assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué decidiu, se posicionou. É por isso que você precisa lutar pela tua casa, pela tua família, pela aliança. A aliança que nós temos como irmãos, queridos. Como igreja, nós temos uma aliança como irmãos. Nós devemos nos defender uns aos outros. Nós como igreja temos que nos defender como corpo de Cristo. A gente, semana passada, celebrou a ceia. A ceia é uma aliança. É uma aliança. Não é só você tomar o suco, comer o pão e ir embora e daí, foi legal. É você entender o que Jesus fez por você. E que você agora está renovando essa aliança, o teu amor por Ele. E que você vai viver uma vida nova diante dEle. Longe do pecado, em santidade, uma vida reta diante de Deus. Nós temos uma aliança uns com os outros. Olha para o irmão que está do teu lado, à tua direita, à esquerda, e diz assim, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança com você. Não é verdade? Juan, você tem uma aliança contigo, Juan. Ezequias tem uma aliança. Marcos, uma aliança. Nós temos uma aliança, querido. Nós não podemos, querido, simplesmente por qualquer coisa, atacar uns aos outros e nos tornar inimigos. Tudo que o diabo quer é isso. É fazer a gente ficar se atacando, se mordendo e se devorando. Né? Só que nós não somos inimigos, irmão, nós somos irmãos. Então nós temos uma aliança aqui entre nós. E assim como Deus é um Deus de aliança, Deus de promessas, um Deus que é fiel para cumprir tudo o que Ele disse, nós também temos que ter o mesmo caráter de Deus, para cumprir as nossas palavras, para levar até o fim aquilo que a gente está prometendo para Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé, vamos orar juntos. Você recebe essa palavra, meu querido? Você entendeu? Amém? Cuidado com as escolhas que você tem que tomar. Essa mensagem ela é muito simples. Se eu posso resumir ela é muito simples. Querido, não tome decisões, escolhas sem orar. Sem buscar conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes você está querendo tomar decisão sozinho. Você não consulta a esposa, não consulta o marido, não pergunta, às vezes, até para os filhos, né? Que podem participar de uma decisão da família. Às vezes já tem a idade para conversar sobre algum assunto. Às vezes a gente não vem até os pastores. Às vezes a gente não pergunta para pai, para mãe, nada. Aí a gente simplesmente vai. Aí quebra a cara. E aí muitos ficam revoltados com Deus. Oh Deus, por que o Senhor não me guardou? O Senhor está dizendo, você não me perguntou sobre isso. Você não pediu conselho para mim. Você me deixou fora das tuas escolhas. Eu teria te guardado se você tivesse me pedido. Então, querido, eu quero convidar você nessa noite. Uma forma muito simples. Feche teus olhos. E nesse momento, querido, talvez seja um momento que você precisa pedir perdão para o Senhor. Dizer, Senhor, eu tenho tido o orgulho de ter tomado decisões sem consultar a Ti. Sem pedir a Tua orientação. Mas a partir de hoje eu quero te pedir, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Use a vida de pessoas para me dar respostas. E que eu tenha a humildade para saber ouvir tanto o teu sim como o teu não.